E aí pessoal, bom, eu voltei com mais 5 dicas para tornar sua vida menos miserável no Final Fantasy XIV, volume 6. Dica número 1. Você está ali, vigorosamente inclinado a upar em Eureka Pagos, Anemo e etc. Eu te pergunto, você realmente tem certeza disso? Posso perguntar? Enfim, se você está realmente inclinado para isso, vou te dar uma dica pontual. Compre essas armaduras que por algum motivo são comercializáveis. Tecnicamente, os itens que você usa para comprá-las dropam da última instância deste conteúdo, Baldesion Arsenal. Porém, não custam muito, e literalmente é um item excelente e usável sem muita restrição. Agora vai lá no Market Board e faça um favor para você mesmo. Afinal, você não está se ajudando tanto indo para esse lugar, não é? Dica número 2. Eis que você ainda é uma folhinha humilde, não corrompida pelo Party Finder. Está aprendendo a fazer seu Ju honesto, mas não sabe por onde começar. Pois então te indicarei um jeito. Hoje, só metais. Recomendo focar em Silver Ingot, Cobalt Ingot ou Dark Steel Ingot. Por que estes? Simples. De anos eu já notei que estes materiais tendem a ter uma certa demanda. Claro que isso pode variar de servidor. Mas, por exemplo, no Primal, que é onde tem muito brasileiro, eu já pude comercializar bastante disso. Acredite, eu sei o que eu tô falando. Dá uma estudadinha de qual profissão trabalha com o quê. Lembre-se que a demanda pode ser mais importante que o preço. Não adianta dedicar tempo em algo que ninguém compra. Coisa básica de comércio, fica esperto. Dica número 3. Provavelmente você já esqueceu ou nunca fez uso delas. Mas sabia que no Final Fantasy XIV você possui um monte de skills de suporte que podem salvar seu rabo nas piores horas da sua vida? Um exemplo é a Sleep, que todos os maguinhos possuem e que deixa os inimigos que estão à sua volta dormindo por longos 30 segundos. Esta é a típica skill que, em condições de mobadas mal resolvidas, podem te salvar definitivamente. Outras duas que são exclusividade dos ranged físicos, Foot Gaze, que só prende o inimigo no chão por 10 segundos, e Leg Gaze, que deixa o inimigo mais lento que vovó de andador, também por 10 segundos. Os melees possuem uma skill que é bem forte, que se chama Leg Sweep, 3 segundos de stun. No MOBA isso aqui é uma delícia. Mas por que eu comentei sobre essas skills aqui pra vocês? Simplesmente porque muita gente não usa elas. Mas acredito que a partir de agora vão prestar mais atenção no que o jogo te entrega de recursos. Assim, uma skill de não magos chamada Arm's Length tem um efeito que também pode te salvar, pois além dela impossibilitar você de ser empurrado, qualquer inimigo comum que te acertar fica com sua velocidade de ataque esbagaçada por um bom tempo. Excelente quando seu tanque é deletado numa mobada e você começa a correr desesperado. Na verdade, Arm's Length deve ser uma das melhores skills defensivas para um tanque em uma dungeon ou em feitos com muitos inimigos. Essas skills em específico não ficam listadas como ações de job, mas sim como ações de role. Vai aqui nessa opção e dá uma olhadinha, é de graça. Dica número 4. Você sabia que as conquistas mais raras do jogo são na verdade de coisas meio esquecidas e mega demoradas? Sim, o top 5 das conquistas mais raras do Final Fantasy XIV são relativas a leve quests e PVP, coisas praticamente jogadas no esquecimento pela Square. Eu me basei na lista do site Final Fantasy XIV Collect, que analisa todos os perfis públicos do jogo. Ignorem essas aqui, pois por conta do time gate levam 25 semanas ininterruptas desde o lançamento do patch para conseguir. Então vamos analisar o top 5. No topo vem a Leader of the Pack, que exige que você vença apenas 5.000 partidas de PVP 5x5. Considerando que cada partida pode levar uma média de 5 minutos, estamos falando de cerca de 417 horas jogando esse modo, e apenas vencendo. Se considerar as derrotas, você pode mais que dobrar esse número. Logo depois, vem In the Outfield Set, completar 5.000 Fieldcraft Leve Quests,
que além de serem demoradas, você tem um limitante de receber 6 possibilidades de Leve Quest por dia. Terceira é Aldemore Region to Leve, 7, exigindo também 5.000 Leve Quests, mas agora as de batalha. Em quarto vem a conquista A Stalwart to Remember, exigindo 1.000 vitórias como tanque no modo 5x5. E a quinta e última, The Ebony Leaf, vencer 1.000 PVPs frontline estando na Grand Company Twin Adder. Algumas outras conquistas que vêm depois estão também em menos de 1% dos personagens do jogo, então a lista é considerável. A dúvida que fica é: você conhece alguém que possui essas conquistas e que não bate na mãe? É impossível uma pessoa sã possuir essas conquistas todas, a não ser, claro, alguém que jogue desde os primórdios do jogo. E a última dica: já ouviu falar da Unreal Trial? Em resumo, são Trials Extreme antigas que foram ajustadas para o nível máximo atual. Por algum motivo, a mais recente, lançada no patch 7.1, está realmente muito fácil. Não só porque todos os jobs tendem a bater mais por conta dos buffs recebidos, mas também porque a Trial por si só é bem simples. A atual é a The Jade Stoa, do famoso boss Byakko, de Stormblood. Então, se você nunca experimentou uma Unreal na vida, agora é um bom momento para conhecer. Vale lembrar que os itens que você compra com as Falx Leaves são caríssimos, valendo alguns milhões de gil, apesar que demoram mais semanas até você conseguir pegar qualquer coisa de lá. Então não perca tempo, antes que eles coloquem algo diferente ali, já que as Unreals mudam de tempo em tempo. E aí, gostou das dicas e curiosidades de hoje? Pode deixar aqui, depois eu trago mais pra você. Não esquece de deixar aquele like maroto e se inscreve, vai ajudar bastante. De resto, meus amigos, fiquem bem e até a próxima.